Olá amigos, como vão? Espero que estejam bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Reflexões Extra Classe aqui no canal. Hoje eu vou tratar dessa medida provisória que desobrigou as sociedades anônimas a publicarem em jornais de grande circulação aqueles atos que até então seriam de publicação obrigatória nesses veículos. Trata-se de uma medida provisória que tem sido noticiada em um contexto de conflito entre o presidente e a imprensa, mas que na verdade traz à tona um conflito de interesses entre a grande imprensa e a sociedade e o setor produtivo em geral. Nesse vídeo, eu quero explicar a regra cuja alteração está sendo feita pela medida provisória e com isso deixar claro que nesse assunto o interesse dos jornais se dá em prejuízo de toda a sociedade produtiva. Vamos juntos. O direito brasileiro prevê a existência de diversos tipos societários que podem ser criados de acordo com a necessidade do sócio. O Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, menciona uma série de sociedades possíveis. Sociedade simples, sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita e assim por diante. Cada tipo societário tem as suas características e, em tese, cada tipo é mais ou menos adequado a depender da situação. Ou seja, a lei nos dá um leque de opções e aí, no caso concreto, os sócios vão lá e podem definir a sociedade mais adequada às suas ambições e às suas circunstâncias. Dito isso, nós temos que a sociedade anônima, regida pela Lei 6.404 de 1976, é o tipo societário adequado para empreendimentos que demandem um grande investimento ou, em regra, um número considerável de sócios, inclusive com a possibilidade de comercialização de ações no mercado de capitais. Repare no seguinte, o normal é que grandes empresas sejam sempre exercidas sob a forma de sociedade anônima. E isso é justamente por ser essa sociedade estruturada legalmente para viabilizar maiores investimentos. Veja só, bancos são sociedades anônimas. Petroleiras são sociedades anônimas. Mineradoras, sociedades anônimas. E isso não é nenhuma coincidência. Essa, como nós já dissemos, é uma sociedade que pretende viabilizar atividades de vulto. Um dos meios para isso é possibilitar a participação de um número considerável de sócios. Afinal, ou ao menos em tese, havendo muitos sócios, há uma maior probabilidade de que se levante um maior investimento para a atividade, quando menos por meio da contribuição individual para a formação do capital social. E aí, assim, com o objetivo de estimular o investimento da população em atividades produtivas, é que as sociedades anônimas se submetem a regras que são voltadas a dar transparência e publicidade a seus atos. E é por isso que essa sociedade ela pode negociar com os seus papéis no mercado, porque ela dá publicidade aos interessados por meio de certas publicações na imprensa escrita de dados relevantes acerca da sua administração, dos seus lucros e outros atos praticados. Só para ilustrar, para início de conversa, para que possa meramente funcionar, a sociedade anônima deve, antes, registrar e publicar seus atos constitutivos, incluindo o estatuto. Durante a sua existência, quando for realizar uma assembleia ordinária de sócios, por exemplo, que deve ocorrer todo ano, os administradores deverão previamente publicar anúncios comunicando aos sócios que certos documentos se encontram à disposição. São documentos como relatório da administração, cópia das demonstrações financeiras, parecer de auditores, parecer de conselho fiscal e outros documentos pertinentes.
Nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades Anônimas, não basta que esses documentos sejam disponibilizados. É necessária a publicação dos anúncios da sua disponibilidade. Além disso, há também previsão de publicação de convocação da Assembleia e também de publicação de demonstrações contábeis, dentre outras. E eu vou poupá-los aqui de uma enumeração exaustiva de casos de publicação obrigatória de atos da sociedade anônima. Esse vídeo não é para ser uma aula de direito societário e as menções que eu fiz até agora eu acho que já ilustram, já são suficientes para mostrar que há previsão de publicação de atos das sociedades anônimas e estas publicações são justificadas na exigência de transparência e publicidade em negócios desse tipo societário. De novo, a sociedade anônima é uma sociedade que deve inspirar confiança, já que ela objetiva a participação de um número considerável de sócios. E essa, pelo menos, é a teoria, o discurso legitimador do regramento em torno dessa sociedade. O problema aqui, ou a questão relevante, é a forma como devem se dar essas publicações que a lei prevê. O artigo 289 da Lei das Sociedades Anônimas previa que as publicações fossem feitas nos diários oficiais e em um jornal de grande circulação do lugar da sede. Ou seja, toda vez que a lei previa a necessidade de alguma publicação, a sociedade tinha que procurar o jornal e pagar pelo espaço na edição impressa. E a companhia deveria fazer as publicações sempre no mesmo jornal. Qualquer mudança deveria antes ser precedida de aviso aos acionistas, no extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária, ou seja, não é uma mudança que se faça sem algum transtorno. Ora, não é preciso ser nenhum gênio para perceber que esse regramento gera gastos obrigatórios para sociedades anônimas em favor da grande imprensa. Segundo estimativas, os custos dessas publicações obrigatórias orbitam em torno de 600 milhões de reais por ano. É uma receita praticamente garantida para os grandes jornais e um ônus ao restante da sociedade que acaba pagando indiretamente por esse financiamento. Isso é algo que pouco se discute, até porque a imprensa prefere deixar a questão abafada. Mas a verdade é que existe essa taxa paga pelo setor produtivo à imprensa escrita, à grande imprensa escrita. Em abril desse ano, já havia sido publicada a Lei 13.818, cujo objetivo foi o de atualizar as regras em torno das publicações obrigatórias. Até que essa semana agora foi publicado no Diário Oficial a medida provisória número 892, que dispensa a publicação na imprensa dos atos societários. O que antes era obrigatório, agora, se mantida a medida provisória, agora deverá ser facultativo. Nos termos da nova redação, as publicações previstas passarão a ser feitas nos sítios eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários. Resumindo, a alteração legislativa diminui os custos de criação e funcionamento de empresas no Brasil e acaba com uma reserva de mercado dos grandes jornais. Olha, sob o aspecto da desburocratização das atividades econômicas, é inegável que a alteração legislativa tem mérito. Nos dias de hoje, não faz mais sentido o dever de publicação de certos atos na grande imprensa escrita. A tecnologia nos permite que muito mais informações estejam disponíveis a qualquer tempo na rede mundial de computadores. Nos Estados Unidos existem aplicativos com calendário de publicação de demonstrações financeiras das companhias. Além do que,
Há também a questão ambiental, do desperdício de papel. Qual o sentido em se imprimir milhares de vezes uma informação que não será lida por praticamente ninguém? Qual o sentido disso? Ou vocês acham que os sócios são informados do conteúdo dos balanços por meio dessas publicações na imprensa? Alguém acredita nisso? Olha, em relação a atos específicos, como aqueles de convocação de sócios, eu acho até razoável a preocupação com a manutenção da publicidade. Mas não há nada que justifique a manutenção do formato até então previsto em lei para que isso se dê. O fim, como regra, digo, da obrigatoriedade dessas publicações na imprensa tem méritos por si só. E tanto a proposta é salutar que não se vê maiores críticas ao seu conteúdo. A crítica que se vê é justamente voltada para o prejuízo que os grandes jornais irão sofrer. Ou seja, só quem é prejudicado com o remédio é o parasita. E esse desfinanciamento dos jornais, vamos dizer assim, é um aspecto tão evidenciado que o próprio presidente Bolsonaro o mencionou ao anunciar a medida, dando inclusive ensejo para que a desobrigação das publicações na imprensa fosse noticiada não como um avanço na desburocratização, mas como uma retaliação. No Brasil é assim. A polarização envenena toda a atmosfera. Mas extrapolando a figura do presidente, algo que nem todo mundo consegue ou gosta de fazer, a medida atende aos anseios do setor empreendedor em geral. Só quem ganha com a manutenção da regra é a imprensa, a grande imprensa. Não é qualquer imprensa, não. É só a grande imprensa, só os jornais de grande circulação. Ao contrário do que informou o Estadão em um editorial em que até o número da lei saiu errado, pequenos e médios jornais não serão os afetados. A lei já prevê que a publicação ocorra em jornal de grande circulação. E aí eu pergunto, sabe, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Lhes parece justo que a grande imprensa tenha essa reserva de mercado? Essa previsão garantida de receita em detrimento de outras áreas industriais, comerciais ou de prestação de serviço? Será que isso não gera distorções no próprio mercado editorial e jornalístico, premiando o mau jornalismo em detrimento daquele preferido pelo consumidor? Deve a sociedade pagar por isso? E se deve, seria correto manter esse critério da lei que privilegia jornais de grande circulação? Eu tenho posição sobre isso, que inclusive eu tenho repetido em sala de aula. A obrigatoriedade de publicação de atos sociais em jornais de grande circulação é um anacronismo e não se presta aos objetivos que a legitimam, que são publicidade e transparência. Não é pagando milhões aos jornais para a impressão de papéis que ninguém nunca lerá que daremos transparência ao funcionamento das companhias nacionais. Contudo, e já para concluir, a Associação Nacional de Jornais já se posicionou em uma nota contra a medida. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também já sinalizou que não se deve retirar esse financiamento da imprensa. E a oposição, usando a justificativa de que a medida seria uma mera retaliação do presidente, também criticou a medida provisória. O Estadão, jornal, que eu já mencionei aqui e cujo link para o editorial está na descrição do vídeo, afirmou que a atuação do Congresso para alterar a medida provisória e manter a obrigatoriedade das publicações seria um exemplo de respeito às liberdades. É isso que você ouviu. Estão defendendo essa reserva anacrônica de mercado, fingindo tratar-se da defesa da liberdade. Não dá para distorcer os fatos mais do que isso.
E é esse o jornalismo que a sociedade é obrigada a financiar para ser livre. De qualquer modo, o fato é que já tem gente se esforçando para justificar a manutenção dessa distorção econômica, que é mais um dos componentes do famigerado custo Brasil, que nos torna todos menos competitivos e que atrapalha o ambiente de negócio. É uma tristeza. De repente se desconsidera o acúmulo de anos da crítica especializada acerca da legislação societária, quer dizer, não importa conhecimento técnico, não importa ciência do direito, contabilidade, nada. Só o que vale é a polarização da qual se aproveitam, nesse caso, os grandes jornais com o objetivo de manter uma reserva artificial e odiosa de mercado contra a sociedade e em prol dos interesses das corporações midiáticas. É disso, ao meu ver, que trata essa já polêmica medida provisória 892, que ainda deve ser votada no Congresso, onde eu desconfio essa mamata da imprensa tende a ser mantida. O que há aí é o interesse de grupos muitíssimo poderosos que não terão o menor remorso em distorcer a discussão sobre o tema e atrapalhar toda a clareza do problema. E é isso, amigos. Eu fico por aqui. Agradeço, como de costume, a quem tem me acompanhado até esse ponto e peço a vocês que se manifestem nos comentários. Nem sempre eu respondo, a depender do momento eu deixo passar alguma coisa, mas eu sempre leio e para mim é importante saber o que vocês pensam, qual é a opinião de vocês acerca dos assuntos que eu tenho trazido aqui. Obrigado mais uma vez e até a próxima.